Muito bem, bom dia. Mais um dia aqui, mais um sábado, para nós estarmos retornando aí no nosso curso Escatologia Básica. E nós estamos, então, agora na aula 3 desse curso. E nesta aula nós trataremos desse assunto importante chamado sistemas de interpretação da Bíblia. Qual é a nossa intenção, qual é o nosso objetivo com essa disciplina? Identificar as principais sistemáticas que existem com relação às alianças de Deus com o homem, para com Israel e para com a igreja. Então vamos iniciar falando sobre a teologia do pacto, que também é conhecido como aliancismo. Talvez esse conteúdo, esse primeiro conteúdo vocês não conheçam, então é importante que vocês vejam aí e estejam atentos. Então, sistemas bíblicos teológicos. A teologia da aliança, na verdade, ela dá uma desdobradinha durante a aula, se possível nesta aula ou na outra, nós estaremos falando mais sobre isso. Mas a teologia da aliança, ela se desdobra na nova, ou seja, na teologia da nova aliança. Então, nós já temos a teologia da aliança, que nós vamos explicar, e depois ela vai se desdobrar na teologia da nova aliança. E vocês vão entender por que ocorre esse desdobramento. Depois nós temos o dispensacionalismo, que depois também se desdobra em dispensacionalismo progressivo e também mais algumas ramificações do dispensacionalismo. Então, por enquanto, não se preocupem com essas nomenclaturas que vocês vão entender durante a aula. Muito bem, a questão do dispensacionalismo versus aliancismo. Hoje, dentro da teologia evangélica, há um debate entre dois sistemas bíblicos teológicos dominantes: a teologia dispensacionalista e a aliancistas, ou melhor, e a aliancista e suas variantes. Então, o que nós vamos ter hoje, em termos de teologia, basicamente são essas duas. Como eu disse, nós temos aí variantes, nós temos desdobramentos das duas, ok? Mas você ou recebeu como ensinamento a teologia dispensacionalista, ou você recebeu a teologia da nova aliança, ou melhor, ou a teologia aliancista. Okay? Então, é isso que paira nas igrejas hoje em dia, com maior predominância no dispensacionalismo. Então, nós temos que conhecer esses dois sistemas de interpretação. Veja só, essas duas visões concordam, graças a Deus, em relação a áreas centrais do Evangelho. Então, ser dispensacionalista ou ser aliancista não tem problema, porque elas não se chocam com relação às áreas essenciais, com relação às áreas centrais do Evangelho, mas diferem em suas compreensões acerca da natureza e da inter-relação das alianças bíblicas e também com relação à escatologia. Então, o que nós estamos dizendo? Que ser dispensacionalista e ser aliancista é praticamente ser cristão. Então, não temos problemas com relação a isso. O que vai diferir, vai ser diferenciais é a forma com que nós vamos interpretar as alianças de Deus, e a forma de interpretação das alianças vai influenciar na escatologia. Por isso que você vai ver claramente nessa aula que um dispensacionalista será sempre pré-tribulacionista e pré-milenista. E você vai ver que um aliancista, por causa da sistemática utilizada na interpretação, vai ser sempre um amilenista e pós-tribulacionista.
Então, é importante nós já estarmos entendendo esses conceitos e essas ideias preliminares para nós podermos conviver bem. Então, se você é um dispensacionalista e encontra um aliancista criticando a sua forma de analisar teologicamente ou escatologicamente a questão do futuro, procure compreender o aliancista. E o aliancista, se você é aliancista, procure também compreender um dispensacionalista. Então, é isso que eu quero que vocês compreendam hoje, que nós podemos ser, por exemplo, pós-tribulacionista, porque nós recebemos uma carga grande de ensinamentos aliancistas, por exemplo, como nós podemos também ser pré-tribulacionistas, porque nós recebemos uma carga de ensinos dispensacionalistas. E nas igrejas nós vamos conviver com isso até que Jesus venha e isso fique claro para nós, se o arrebatamento será antes, no meio ou depois. Mas são essas duas sistemáticas que praticamente definem a nossa escatologia. Muito bem. Os principais pontos discordantes entre dispensacionalismo e aliancismo. Veja lá. Primeiro, como a lei mosaica se aplica aos cristãos de hoje? É lógico que nós não vamos tratar de detalhes nesta aula. Essas respostas, se você quiser saber mais detalhe, matricule-se no curso de Teologia do SAET. Aí, lá a gente vai mais a fundo e responde a essas perguntas. Um outro ponto discordante, item 2, qual a relação entre Israel e igreja? Aqui vai ficar claro, durante o desenvolver da aula, que, por exemplo, no aliancismo, Deus tem um único povo, que é a igreja. Então, Deus de um povo, de Israel, formou um único povo, que é a igreja hoje. Já no dispensacionalismo, a sistemática de interpretação do dispensacionalismo implica em separar a igreja de Israel. Ou seja, para um dispensacionalista, Deus trata Israel de uma forma e trata da igreja de outra forma. Isso nós vamos ver. E isso tem uma implicação escatológica tremenda. E tem 3 aí. Quais as várias implicações dessas discussões para a eclesiologia e para a escatologia? Então, se você estivesse no curso de teologia, nós iríamos detalhar isso, mas não podemos aqui por questão de tempo, por isso nós vamos estar apenas citando isso. Mas essa pergunta número 2 é fundamental, porque um dispensacionalista vai ver dentro da sistemática de relacionamento de Deus durante o tempo, durante a história, uma forma de Deus trabalhar com Israel e uma outra forma de Deus trabalhar com a igreja. Mas isso também vai ficando claro aqui a partir do desenvolvimento da aula. Muito bem, vamos agora especificar um pouquinho mais, detalhar um pouquinho mais sobre a teologia do pacto, que é exatamente a teologia da aliança ou aliancismo. Então veja só, aqui nós temos que a teologia do pacto ou teologia da aliança, também conhecida como aliancismo cristão, aliancismo, federalismo cristão ou ainda teologia cristã federal. Então, eu não sei por que o pessoal dá tanta nomenclatura, não é? Então, tudo isso, na verdade, nós vamos resumir em aliancismo. Então, eu estou apenas apontando aqui para você, porque nós temos alunos, graças a Deus por isso, que depois de uma aula ele começa a pesquisar no Google. E aí ele não encontra, por exemplo, aliancismo, mas ele encontra teologia do pacto. É a mesma coisa. Ou ele vai encontrar, por exemplo, federalismo cristão.
é a mesma coisa, é o aliancismo. Ou teologia cristã federal, também é aliancismo, ok? Tá? Então, teologia do pacto é exatamente o aliancismo. A teologia do pacto, com origem em Calvino, portanto, século XVI, né? Calvino nasceu em 1509 e morreu em 1564, portanto, Calvino viveu apenas 53 anos, né? Ou melhor, 55 anos, né? 55 anos. Veja, mas João Calvino, aqui do século XVI, como nós estamos falando, foi considerado, depois de Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho da Igreja Católica, que eu acho que vocês já ouviram falar, né? Santo Agostinho lá do século IV, o Calvino está aqui no século XVI, portanto, Agostinho de Hipona é bem mais tardio, é bem mais antigo, né? Então, por exemplo, Agostinho de Hipona foi considerado, depois do apóstolo Paulo, o maior dos teólogos. Ele contribuiu muito para doutrinas básicas, como, por exemplo, a doutrina da Trindade. Então, nós temos aqui, lá no século IV, Agostinho de Hipona, e no século XVI nós temos, então, João Calvino. Então, depois de Santo Agostinho, nós temos João Calvino como sendo um dos maiores teólogos. Se você pesquisar, a maior obra de João Calvino foi As Institutas da Religião Cristã. Então, João Calvino foi exatamente um grande exegeta, ou seja, foi um grande intérprete da Bíblia. Então, nós não podemos desconsiderar, de forma alguma, os estudos de João Calvino. Então, por isso que é importante nós estarmos abertos teologicamente para ouvir e para ler e para analisar teólogos como esses. Da mesma forma que nós damos ouvido, da mesma forma, não. De forma semelhante, talvez, a ilustração aqui vamos dizer assim, não tem um equilíbrio, mas eu quero dizer o seguinte: ninguém tem dúvidas, por exemplo, que o apóstolo Paulo foi um grande teólogo, né? Todos nós sabemos disso. Mas ele, logicamente, foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, o que ele escrevia tinha canonicidade, ou seja, foi fruto de uma revelação e de uma inspiração do Espírito Santo. Mas depois disso, Deus levantou, então, homens como Agostinho de Hipona e como Calvino e como muitos outros teólogos de grande aprofundamento. Então, quanto mais nós analisarmos e estudarmos esses pensamentos e tendo a palavra de Deus como referencial, mas nós vamos crescer também. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Por quê? Porque geralmente na cultura brasileira nós temos a tendência de desprezar um pouco, vou colocar desprezar entre aspas, da teologia. Então, muitas vezes a gente ouve falar assim, olha, a teologia acaba matando, nós precisamos da revelação de Deus, e quando, na verdade, a teologia liberta, é isso que nós temos que entender, ok? Então, veja lá, a questão da teologia do pacto, né, que tem origem com João Calvino, já no século XVI, depois da Reforma, portanto, tem o conceito teológico-chave de aliança, como um princípio organizador geral para a teologia cristã. Então, quando você fala de aliancismo, de teologia da aliança, vai estar implícito o reino, o pacto e o mediador. Então, existe o reino de Deus, existe o pacto de Deus com Cristo, nós vamos ver, não é, dentro dessa teologia, e existe o mediador entre Deus e os homens, que é o próprio Senhor Jesus, o Salvador. Muito bem, mas caminhando um pouquinho mais. A forma padrão
pela qual se organiza a teologia do pacto, considera a história do relacionamento de Deus com a humanidade, desde a criação, a queda, até a redenção para a consumação, sob o marco de 3 abrangentes alianças, que são elas: aliança das obras, ou do pacto, aliança da graça e aliança da redenção. Novamente eu digo, não queiram estar guardando tudo isso, né? Se você quiser anotar, é uma boa forma de aprendizagem. Por quê? Porque depois você vai ver os esqueminhas que eu montei que vai facilitar muito, tá? Então, teologia do pacto, ou aliancismo, se divide em basicamente 3 alianças. Portanto, ela é mais simples do que o dispensacionalismo, como vocês vão ver. Quais são essas 3 alianças? Aliança das obras, aliança da graça e aliança da redenção, que nós vamos explicar essas 3 alianças daqui para frente. O pacto entre Deus e o homem implica tão somente em que 2 partes estão envolvidas. Olha só, Deus e o homem, logicamente. Mas não que exista igualdade entre essas partes. Ou seja, esse pacto seria unilateral. Talvez você não tenha entendido nada, mas vamos explicar. Isso é uma característica muito forte do aliancismo. Então, como que o aliancismo vê? Que tudo parte de Deus. Por que que eles veem dessa forma? Pela origem do próprio aliancismo. Não teve origem em João Calvino? Dentro do pensamento de Calvino, a soberania de Deus é destacada. Ou seja, parte de Deus o desejo de salvar o homem. E o homem recebe passivamente a obra que Deus tem para ele. Então, essa ideia de uma aliança ou de um pacto unilateral, alguns teólogos têm chamado esse tipo de aliança de monergista, ou seja, iniciada e garantida por Deus nos seus termos. Vamos entender isso, tá? Mais uma vez, eu queria desafiar vocês a terem paciência para ouvirem esses termos, porque isso vai trazer clareza, vai trazer crescimento a nós. O termo monergismo no grego significa o seguinte: trabalho de uma só pessoa. Ou seja, aqui o que os aliancistas estão dizendo, que na teologia do pacto, Deus salva o homem por livre iniciativa dele. Ou seja, é uma aliança entre Deus e o homem, porém, quem faz essa aliança e quem cumpre, quem inicia e quem garantia, e quem dá a garantia dessa aliança é o próprio Deus, ou seja, ele garante os termos da aliança. Isso é aliancismo, isso é calvinismo, ou seja, o pensamento é exatamente esse, de que Deus inicia e completa a obra. Por isso que os aliancistas não creem na perda da salvação. Para eles, o eleito, uma vez eleito, está salvo e salvo para sempre. Isso não significa, e é aí que muitos confundem, porque quando você fala isso, a tendência é dizer, então, o eleito, porque ele é eleito, ele é salvo para sempre, ele vai viver uma vida de qualquer forma. Não. Não é isso que o aliancismo diz. Ele vai dizer que Deus salvou, Deus transformou, Deus continua a operar pelo seu Espírito na vida do eleito, na vida do cristão, ao ponto do eleito crescer em graça, crescer em conhecimento, crescer em santidade, mas tudo garantido pelo pacto unilateral, porque é Deus quem está operando. Tá bom? Volto a dizer, estou aqui resumindo tudo aquilo que nós trabalhamos de forma mais intensa no nosso curso Teologia Básica, tá? Por sinal,
as matrículas estão abertas para 2022. Muito bem, então, esse é um grande diferencial do dispensacionalismo, como nós veremos também. Dando continuidade, então. Aqui, pessoal, eu montei um quadro esquemático da teologia do pacto. Então, o que nós temos aqui à esquerda? Veja a ideia de um ciclo, né? Então, nós temos, antes da fundação do mundo, o que nós temos? Nós temos a Trindade. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo bem? Então, nós temos a Trindade e dentro do plano divino, dentro do aliancismo, Deus determinou, então, a salvação, daí vem a predestinação, né? A ideia da predestinação, Deus predestinou os eleitos, mas para isso, ele faz um pacto com o Filho, que é o pacto da redenção. Então, nesse pacto da redenção, nós temos aí, então, puxando aí, veja a palavrinha redenção. Então, nós temos a Trindade, nós temos a redenção, então, Pai, Filho e Espírito Santo entram num pacto de redenção, e quem vai executar esse pacto é o Filho. Então, puxando de redenção uma setinha, você tem o Pai decreta o quê? A redenção dos eleitos. Então, isso partiu de Deus dentro de uma visão aliancista, ok? Então, o Pai decreta a salvação. Então, se ele decretou, não é o homem que escolhe ser salvo. Veja como isso vai definindo a teologia, ok? É diferente do dispensacionalismo. Né? Você que foi ensinado dentro de uma visão dispensacionalista, você está achando isso muito estranho. E é natural que seja estranho isso para você, tá? Então, o Pai decreta, é uma decisão divina, soberania de Deus. O Filho executa, ou seja, o Filho vem, se fez carne, realizou a sua obra redentora na cruz do Calvário, morrendo pelo eleito, e o Espírito Santo aplica o que? A redenção no coração do eleito. Então, dentro dessa sistemática da teologia aliancista, ou da teologia do pacto, o Pai decreta, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Aplica quando? Quando o Evangelho é pregado, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Muito bem, aí nós temos no nosso gráfico a criação. Localizaram aí em verde a criação e em vermelho a queda. O que significa isso? Que Deus cria o homem e logo depois já ocorre a queda, tá? Então, dentro do aliancismo, ao criar o homem, Deus então já estabelece uma aliança com ele, a aliança das obras, feita em Adão. Ou seja, o que o que dizia essa aliança? Que Adão deveria não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Entretanto, como nós sabemos, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e, logicamente, veio a queda. Muito bem, a partir da queda, Deus, então, já tem, dentro da sua provisão eterna, dentro do seu plano redentivo, que já aconteceu antes da fundação do mundo, a aliança da graça. E aí, em azul, você tem aí a graça em Jesus, o pacto da graça com os eleitos. Então, aí é aliancismo. Então, Deus providenciou a salvação antes da fundação do mundo. Então, Deus cria, Deus estabelece um pacto, que é o pacto das obras com Adão, por isso teologia do pacto, ou aliança das obras, por isso aliancismo. O homem não cumpre, ocorre a queda. Muito bem, após a queda, Deus já tem a sua provisão, que é a graça em Cristo Jesus. Então, a partir do momento que houve a queda, todos os homens se tornaram pecadores, tá? Houve, então,
depravação total, né? Na linguagem calvinista, houve uma depravação total. A depravação aqui não significa que todos os homens foram depravados sexualmente. Quando fala depravação, surge muito esse conceito de depravação em termos sexuais. Mas não é isso. A depravação é que o homem está debaixo do pecado, é essa a ideia. Então, depravação total, porque afetou toda a raça humana e toda a humanidade. Então, como que Deus resolve o problema? Ele resolve através da graça, da salvação em Cristo, e logo após a queda. Então, após a queda, não existe dentro do aliancismo nenhuma outra possibilidade de... Só um momentinho, pessoal. Após a queda, não há nenhuma possibilidade mais de novas alianças. Isso vai ser explicado também, tá? Porque, logicamente, você que é dispensacionalista, você já dividiu, por exemplo, em 7 alianças ou em 7 dispensações, tá? Mas no aliancismo, depois da queda, nós já temos a aliança da graça. Muito bem, aí vem o arrebatamento lá no final da grande tribulação. Então, isso é, resumidamente, o aliancismo, tá? Dando uma continuidade, ainda falando um pouquinho mais da teologia do pacto. A teologia do pacto enfatiza que há somente um pacto da graça. Então, depois do pacto das obras, vem o pacto da graça, um único. E que todos os vários pactos redentores sobre os quais lemos na Escritura, e aí eles estão, então, já justificando porque eles pensam assim, exatamente porque você vai encontrar, por exemplo, o pacto abraâmico, o pacto mosaico, o pacto davídico, que, na verdade, os dispensacionalistas dividem em dispensações. Aqui eles estão dizendo que os vários pactos redentores sobre os quais lemos na Escritura são simplesmente administrações diferentes deste único pacto. De qual pacto? Do pacto da graça. Então, o aliancismo, ele é bem simples, de forma resumida, tem o pacto das obras, feita em Adão. Como houve queda, vem um único pacto, que é o pacto da graça. E quando você vê a aliança de Deus com Abraão, a aliança de Deus com Moisés, a aliança de Deus com Davi, nada mais é que administrações diferentes que Deus está utilizando para revelar a Abraão, para revelar a Moisés, a Davi, exatamente o pacto ou a aliança da graça em Cristo Jesus. Então, isso é um pensamento aliancista, é um sistema de interpretação, e esse sistema de interpretação, como vocês já devem estar notando, define teologicamente, define a sua teologia e define também, principalmente, a sua escatologia. Como prova dessa forma de pensar, é apontado que um pacto é, em essência, simplesmente uma promessa dada soberanamente, frequentemente em estipulações, ou seja, ajustes, cláusulas, e visto que há somente uma promessa de salvação. Daí, então, a aliança da graça. A saber, pela graça, através da fé. Segue-se que há, portanto, somente um pacto, o pacto da graça. Então, essa é a justificativa que os aliancistas dão para dizer que depois da queda, nós só temos um sistema de salvação. Então, para um aliancista, no Antigo Testamento, Deus salvou através de Jesus. Então, aqueles que estavam ali no Antigo Testamento olhavam para o Salvador que viria. Para nós que estamos depois da cruz, a salvação também continua sendo pela fé em Cristo.
só que nós olhamos para o Cristo que já realizou a sua obra redentora na cruz do Calvário. Então, isso é aliancismo, e quando você, então, pega esse sistema de interpretação, você já vai definindo sua teologia e depois você vai definir, inclusive, a sua escatologia.